Oi, paz do Senhor, tudo bom? Hoje eu quero falar rapidinho a respeito do feriado, sexta-feira da Paixão, sábado e domingo de Páscoa. Tá? Na Bíblia, nós vemos que foi na sexta-feira que Jesus morreu, né? Por nós. No sábado ele permaneceu morto e no domingo ele ressuscitou. Então ele ficou por 3 dias morto e no domingo Jesus ressuscitou. Nós vemos que no livro de Isaías, o profeta vem falando sobre tudo o que iria acontecer com Jesus. Que ele seria levado como um cordeiro, né, para o matador, ele não iria reclamar. Tanto que quando Jesus estava levando a cruz, ele não reclamou. Ele não ficou, ai, tá doendo. Não, ele ficou triste e, claro que ele sentiu dores, né? Porque dói, machucaram muito Jesus enquanto ele estava sendo crucificado. Então, mesmo assim, ele não desistiu. Por que que Jesus se deixou ser crucificado? Para que a obra do Pai fosse completa e que a salvação chegasse até nós. Sabe por que você está ouvindo falar de Jesus hoje? Justamente por ele ter morrido na cruz do Calvário. Porque se Jesus não tivesse morrido na cruz, nós não iríamos ficar sabendo do amor de Deus, o amor de Deus não teria nos alcançado. Porque lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16, fala assim: porque Deus amou o mundo, ou seja, todos, de tal maneira, ou seja, Deus amou tanto, de uma forma tão grande que não dá nem para explicar. O amor de Deus foi tão grande que ele enviou o filho dele, Jesus, para morrer na cruz por amor, para que nós pudéssemos ter salvação. Então, às vezes as pessoas, quando é comemorado a Páscoa, as pessoas colocam coelho, coelhinho que tem os ovos de coelhinho, mas na verdade coelho nem bota ovos. Quem bota ovos? Galinha, pato, não é verdade? Coelho não bota ovos. Mas as pessoas querem apagar a imagem de Jesus, né? Porque a Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, é representado, não que Jesus é um cordeiro assim, né, um animal, não, mas é representado, é a representação de um cordeiro, porque o cordeiro, ele é o filhote da ovelha, né, e eles não são reclamão, não são que nem os bode fica pulando, correndo. Aqui no canal tem um estudo da diferença entre o bode e a ovelha, tá? Depois você vai lá, se você não viu ainda, você ouve. Então, as pessoas do mundo, na verdade, essa história de coelho vem de uma festa pagã. O que é festa pagã? É quando as pessoas ficam adorando, o Deus da natureza, o Deus dos animais, o Deus do céu, do sol, da lua. Então, junta aquele monte de Deus e faz uma festa para eles. Isso é uma festa pagã. Então, colocaram o coelho lá no meio, como se fosse uma deusa, né? Essa deusa transformou o passarinho num coelho e esse coelho, eles faziam... Bom, eu não lembro direitinho, mas não tem nada a ver com a Bíblia. As pessoas sempre querem apagar a imagem de Jesus, o real significado da Páscoa. Então, pela Bíblia, nós vemos que na quinta-feira à noite, Jesus foi para o jardim orar, no jardim chamado Getsemane. E lá no jardim, ele orou, ele ficou com muito medo, porque Jesus teve medo, que nem a gente, é normal a gente sentir medo, porque Jesus também teve medo. Lá no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 36, mostra Jesus com muito medo, chorando, orando para Deus, né? Mas ele foi até o fim. Ele falou: ai, Senhor, eu não quero mais morrer na cruz. Não, porque ele lembrou de você, de mim, que estaria ouvindo esse áudio hoje, ouvindo falar de Jesus, né? E na quinta-feira à noite ainda Jesus foi preso. E no outro dia Jesus foi julgado por Pilatos,
né? Nos versículos a seguir, do 26 em diante, vem falando a respeito de tudo que aconteceu entre quinta, sexta, na verdade ainda na sexta-feira, Jesus morreu, né? Ele foi crucificado e aí o sangue dele saiu todinho do corpo, né? Porque furaram ele, os pregos que fixaram na madeira passou pelas mãos, pelos pés, né? Para grudar ele ali. Tem umas imagens que as pessoas colocam que Jesus morreu só numa estaca, assim, só uma madeira reta e os dois braços para cima. Não foi com os dois braços para cima, foi os braços abertos. Jesus morreu com os braços abertos, tá? Então, não precisa você ficar triste, chorar quando você ouvir falar que Jesus morreu. Nós temos que se alegrar, porque se Jesus não tivesse morrido, aí sim a gente tinha que chorar. Mas, pela morte de Jesus na cruz, nós temos que se alegrar, porque a palavra de Deus diz que nós temos que fazer memória de Jesus, da morte de Jesus na cruz. Por isso que as pessoas, quando vão tomar Santa Ceia, elas choram, elas ficam, vem a palavra falando, né, da morte de Jesus na cruz, que Jesus fala, fazer em memória de mim. Então, nós temos que fazer memória da morte de Jesus na cruz para lembrar sempre do amor do Pai por nós, tá? E aí, depois que Jesus morreu, ele foi sepultado num lugar, não é em cemitério, que naquela época eles não enterravam as pessoas, né? Eram em tipo cavernas, eles passavam um bálsamo no corpo da pessoa que tinha morrido, passavam um bálsamo, um óleo bem cheiroso, para não ficar com cheiro forte, né? E aí enrolava uns panos tipo lençol, bem limpinho, enrolava e a pessoa ficava ali deitadinha, né? Na verdade, a pessoa já estava morta, claro. E aí, sábado Jesus estava morto, certo? Esse tempo que Jesus ficou morto, o que aconteceu? Os discípulos ficaram tristes, porque eles tinham esquecido que Jesus ia ressuscitar, olha só. Eles estavam muito tristes. Então, esse tempo que Jesus passou morto, a alma saiu do corpo dele. E aí, sabe para onde ele foi? Lá no inferno. Sério? Sim, lá no inferno. O que ele foi fazer lá no inferno? Ele foi pregar para as almas, para as pessoas que tinham morrido e tinham ido parar no inferno, que elas não tinham ouvido a palavra do evangelho ainda. Sério? Sim, mas onde está escrito isso? Está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19 e 20 também. Então vamos ler? 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, antes do livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 18, que fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Então Jesus morreu uma vez. Ele não vai voltar aqui para morrer de novo por nós, não. Jesus morreu uma vez só. Então Jesus morreu uma vez pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Quem são os injustos? Somos nós, que a gente fazia coisas erradas, andava mentindo, andava pegando as coisas escondidas, não é verdade? Se você continua fazendo isso, você é injusto. Então você precisa melhorar, tá bom? Pedir perdão e não fazer mais, para levar-nos a Deus. Então, ele morreu na cruz para nos limpar de todo pecado e a gente poder chegar até a Deus. Quando a gente ora, quem ouve a nossa oração? Deus. Por quê? Por causa de Jesus. Então, ele mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado no espírito, né? O corpo dele padeceu na cruz. Era homem e ele morreu na cruz, né? Mas o espírito dele estava vivo, muito vivo. Tanto que aqui no 19 fala, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes
quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto 8, almas se salvaram pela água. Então, quando Jesus morreu, isso na sexta-feira, depois que morreu mesmo, que todo mundo viu que ele estava morto, o que fizeram? Levaram Jesus para esse túmulo e era como se ele estivesse dormindo, né? Quando a pessoa morre é como se ela estivesse dormindo, só que o espírito sai do corpo dela, né? O espírito que faz a gente acordar e a gente levantar da nossa cama, sabe quando você sonha, aí você parece que está em outro lugar, de repente você acorda e você está ali. Então, é a mesma coisa. Então, o espírito saiu do corpo de Jesus, o corpo dele ficou gelado, né, porque ele tinha morrido, que o sangue dele saiu todo do corpo dele. E o sangue do nosso corpo é a vida, né? O sangue representa a vida do nosso corpo. Ele faz o coração bater, entendeu? E a gente respira. Então, como ele tinha morrido, ele não estava mais respirando, né? E ele estava sem sangue, então não tinha como mais Jesus viver. Nisso que ele morreu, o que aconteceu? Ele foi lá no inferno, pregou para as pessoas, que nem nós vemos aqui no versículo 19 e 20, que ele pregou para os espíritos que estavam presos lá no Hades, né, no inferno. Não sei se alguém se arrependeu, acho que todo mundo se arrependeu, né, porque ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer ficar lá sofrendo. Só que Jesus não vai no inferno de novo pregar, não, porque a pregação é aqui enquanto a gente está vivo. Porque naquela época, as pessoas que estavam, né, que morreram sem conhecer Jesus, antes de Jesus vir, então elas morriam no pecado delas e elas iam para o inferno. Então Jesus, elas não sabiam, né, da palavra de Deus, elas não conheciam. Então Jesus foi lá pregar para eles. Hoje a gente tem Bíblia, a gente tem o YouTube, que a gente vê as pregações, ouve as pregações, na verdade, né, a gente tem que ouvir as pregações. E a gente tem a Bíblia no Google, então todo mundo conhece o Evangelho da Cruz de Cristo, não é verdade? Naquele tempo ninguém sabia como que era. Então Jesus, ele foi lá e pregou para esse povo. Depois, o que ele fez? Depois ele foi lá, onde o diabo estava, né? O diabo é o inimigo da nossa alma, porque o diabo pensou que tinha matado Jesus, que Jesus nunca mais ia pregar, só que ele se enganou. E aí, o que aconteceu? Ele pegou a chave da morte. A morte, quando ela subia na terra, ela matava quem ela queria. Eu vou matar um monte de gente hoje. Só que hoje em dia, só morre quem Jesus permitir, porque a chave da morte está na mão de Jesus. E aí Jesus pegou a chave da morte. Sabe aquela serpente que enganou a Eva lá no jardim? Então, Jesus foi lá e pisou na cabeça dela para mostrar para ela que quem manda agora é Ele, Jesus, o Filho de Deus, que Ele é o Todo-Poderoso, tá bom? Então, o inimigo não pode mais tocar em nossa vida quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E quando a gente obedece. Porque se a gente aceitar Jesus e não obedecer, não vai adiantar de nada, o inimigo ainda continua atribulando a nossa vida. Ele joga enfermidade, ele não deixa a gente dormir à noite. Então, quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente tem prazer em orar, prazer, tem que ler a Bíblia por prazer, não porque, estão mandando eu ler a Bíblia, tem que ler, não. Você tem que gostar de ler a Bíblia. Se você não gosta de ler a Bíblia, se você não gosta de orar, você precisa pedir para Deus te ajudar, tá bom? Que você vai conseguir, mas você tem que querer. Porque se você não lê a Bíblia, você não gosta de falar com Deus, que é o nosso Pai. Mas Deus não é pai de Jesus? Sim, Deus é pai de Jesus e nosso pai também. Tanto que Jesus, quando ele ensinou a gente a orar, o que ele falou? Olha, quando vocês forem orar, vocês têm que orar assim: Pai nosso que estais no céu. Então, Deus é pai de Jesus e Jesus é nosso irmão. Não é verdade? Que se Deus é pai de Jesus e é nosso pai, né? Jesus também é nosso irmão. Então, assim, quando a gente obedece a Jesus, como nosso irmão mais velho, nós temos o direito de ser chamado filho de Deus. Mas se a gente não obedece, então nós não somos irmãos de Jesus, Deus não é nosso pai, acho que Deus nem conhece a pessoa que é rebelde, tá bom? Então no sábado Jesus permaneceu morto,
mas o espírito dele estava lá no inferno pregando para as pessoas que não conheciam Jesus. Então, Jesus, quando a pessoa morre sem salvação, hoje, né, se hoje morreu alguém, se ela não quis aceitar Jesus, então não tem como ela entrar no céu. E aí o que acontece? Acontece que Jesus não vai mais pregar para ela, porque ela já ouviu a palavra aqui na terra. Por isso que nós temos que pregar para as pessoas: olha, você precisa aceitar Jesus, você precisa ler a Bíblia, porque as pessoas que não oram, não lê a Bíblia, não aceitam Jesus, não tem como entrar no céu. Porque quando a pessoa ora, lê a Bíblia, a pessoa é crente em Jesus, crê em Jesus, então ela vai para o céu, tá bom? Então, por isso que nós temos que pregar o evangelho, falar de Jesus, que Jesus morreu por amor, né? Foi Deus que mandou o filho dele aqui na terra para pregar e ele foi crucificado. Mas ele não está morto, ele ressuscitou, que no caso será amanhã, né? Domingo, que amanhã é domingo de Páscoa. Então, amanhã de manhã cedo, a Bíblia fala que Jesus ressuscita, que é no domingo de manhã. E Jesus não está morto, então não precisa levar o crucifixo, não precisa pegar a imagem de Jesus morto na cruz, porque Jesus tá ressuscitado, ele está lá no céu, é verdade. Jesus está lá no céu intercedendo, pedindo por nós. Quando a gente ora, Jesus fala: olha, Pai, essa criança está orando, atende ela. Olha, Pai, esse menino está orando, essa menininha está orando, atende a oração dela. É assim, Jesus, ele intercede por nós, lá no céu, junto ao Pai, ele está do lado do Pai. E no dia que Jesus vinha arrebatar a igreja dele, que somos nós estaremos também junto do Pai. Nós estaremos ali, a gente vai poder ver a Deus, ver mesmo como ele é. A gente vai poder ver Jesus, a gente vai poder ver os cravos nas mãos dele, e ele vai contar como que foi, ele vai contar tudo isso. Tá bom? Mas é preciso nós estar firmes na palavra, tá bom? Lê a Bíblia, ora, agradece a Deus pelo sacrifício dele na cruz, tá? Não é para ficar chorando triste: ai, Jesus morreu, e agora? Agora nada, agora você tem que se alegrar, porque Jesus morreu e ele ressuscitou. Ele não está morto, tá bom? Então, esse negócio de coelho, ai, o coelhinho veio aqui e deixou ovo de Páscoa para você. Ai, o coelhinho da Páscoa, que bonitinho. Não, o coelho não é de Páscoa, é o cordeiro, que é Jesus. Ele que morreu, não foi o coelhinho que morreu por você, não, foi Jesus. Ai, mas será que não pode comer o ovo da Páscoa? Pode, você pode comer o seu chocolate normal, tá bom? O que não pode é você ficar pensando que foi o coelho que levou para você. Porque o coelhinho da Páscoa não leva ovo para ninguém, coitado. O coelhinho, ele nem é da Páscoa, ele é um coelho normal, como se fosse um cachorro, um gato, um passarinho, entendeu? E o coelho também não põe ovo, tá bom? Quem põe ovo é quem? Pato, galinha, tá bom? Então, um beijo, leia a Bíblia, tá? Leia a história da crucificação e você vai entender. Você agradece a Deus, dobra o seu joelho, agradece a Deus pela morte dele na cruz, que foi por amor de nós, não foi porque ele quis, eu quero morrer, eu vou lá na terra. Não, não foi assim, tá bom? Então, um beijo no seu coração e até a próxima. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não.
Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi? Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Foi o coelhinho que morreu na cruz, quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Por quê? Domingo de manhã